Olá, trabalhadores e trabalhadoras das empresas que prestam serviço aqui no Espírito Santo. Hoje é 2 de julho de 2026. Eu sou o Nilson Hoffman, presidente do Sintel. Junto comigo aqui está Reginaldo Viluca, nosso diretor. Bom dia, Viluca. Bom dia a todos os trabalhadores e trabalhadoras em telecomunicações aqui do Espírito Santo. Né? Agradeço aí ao Nilson a oportunidade de a gente estar levando algum tipo de informação aos trabalhadores. Isso. Pessoal, é o seguinte, nós estamos em plena negociação aqui para a renovação da convenção coletiva que atende aos trabalhadores e às trabalhadoras das empresas que prestam serviço aqui para as operadoras e outras também, né? Não somente para prestam serviço também de telecomunicações. E aí o que a gente queria colocar vocês a par do que está acontecendo em função de algum dos últimos acontecimentos. Normalmente a gente faz essa negociação visando fechar a negociação, mesmo durante o mês de maio. A gente tenta fazer antes, mas nunca dá certo. A gente sempre faz no decorrer do mês de maio, no máximo junho. E nós já estamos em julho e esse negócio está emperrado ainda. Nós fizemos enviamos a pauta para as empresas, né, através do Sinstal, que é o sindicato patronal, e a reunião até que começou num tempo até razoável. Só que as empresas não querem atender as nossas reivindicações. O que é que nós estamos pedindo para as empresas? Que tenham um reajuste acima da inflação, que os trabalhadores tenham direito a receber o ticket nas férias também, como já em várias empresas, nós já temos isso. Que seja implantado algum tipo de remuneração para os trabalhadores que dirigem carros das empresas, porque a gente tem acompanhado muitas despesas e descontos que são feitos para esses trabalhadores que prestam serviço com carros das empresas. Então é justo que as empresas paguem um adicional para que esses trabalhadores recebam e façam jus ao que eles recebem, né, de desconto em algumas situações, seja a avaria do carro, seja em qualquer situação. E que mais, Viluca, que falei tudo? Tem o ticket nas férias também, né, Nilson? Ticket nas férias, já falei. Hoje é pago de forma parcial, né? É um valor que é um valor pouco parcial. Mais de R$ 200 na convenção, e nós gostaríamos que fosse pago o valor cheio do ticket, né? A gente já vem solicitando isso há vários anos, e as empresas sempre vêm colocando 1001 desculpas para não atender. E nesse ano, especificamente, nós fizemos uma carga bem forte, né, de pressão em cima das empresas. Só que, assim, nós tivemos uma única reunião, né, que foi no mês de maio, ainda no mês de maio, e foi uma reunião por videoconferência, não foi nem uma reunião presencial. Exato. Né? E para nosso espanto, né, o que nós recebemos não foi nem reunião, recebemos uma proposta por e-mail, né, que é essa que a gente está protelando, né, de levar para vocês, porque ela aplica um reajuste de 4,11%, que é o INPC do período, mas só em setembro, né? Isso tanto para salários como para os benefícios. E nós não aceitamos, nós queremos discutir um piso melhor para os trabalhadores, principalmente piso. E aí já estão nesse impasse, porque algumas empresas aqui no Espírito Santo já pagam um salário um pouco maior do que está na convenção. E tem algumas que principalmente uma especificamente, que já disse para a gente que não vai atender, diz que não tem condições de atender ao nosso pleito. Não é isso, Viluca? Exatamente. Nós tivemos, inclusive, hoje, eu e Vanderlei estivemos nessa empresa, né, reunimos os trabalhadores, deixamos os trabalhadores em estado de alerta, estado de possível paralisação, se não tivermos avanço. Esse pleito não é exclusivo para essa empresa, ou seja, esse movimento ele pode se estender às demais empresas do setor, né? Temos outras empresas também que praticam salários
que são salários de piso, que são salários que hoje não atendem a categoria, né? A gente tem uma categoria muito demandada diariamente, esses trabalhadores eles são cobrados diariamente por resultados, né? Uma rotatividade muito grande de trabalhadores, porque os salários são ruins, né? Então, a gente precisa trazer uma melhoria na questão salarial. E assim, Nilson, só reforçando a questão também do piso da categoria, tá? A proposta da empresa é um piso da categoria de R$ 1.698. Deixa eu só confirmar isso mesmo, R$ 1.698. Ou seja, no início do ano, esses trabalhadores vão voltar a receber salário mínimo. Nessa empresa que nós tivemos hoje lá, um grupo grande de trabalhadores que trabalham administrativamente já recebem salário mínimo. Então, essa situação, a gente tem que buscar a melhoria para os técnicos de campo, né? E também melhoria nesse piso, porque é nesse piso que as empresas se apegam para poder pagar os menores salários dentro da empresa. Exatamente. Okay? Exatamente. Então, assim, hoje, por exemplo, na nossa convenção, o piso para o que a gente chama de o agente de soluções, aquele trabalhador que vai na casa do cliente para ativar o serviço, né, que é oferecido, ele é de 1.743. Com esses 4,11% para ser pago só a partir de setembro, vai para pouco mais de R$ 1.800. Quer dizer, é um valor muito baixo. E as próprias empresas reclamam e pedem para a gente indicar trabalhadores para eles contratarem. E a gente fala, olha, mas com esse salário, vocês querem contratar quem? Né? Aí as empresas reclamam que uma fica querendo tirar empregado do outro, mas vai fazer o quê? Um trabalhador ele vai buscar trabalhar numa empresa que paga um salário melhor. Não é aquele, né, também não é uma coisa tão estratosférica, né, de diferença, mas é uma diferença, que isso vai influir nas demais verbas que ele recebe, né? Então, esse é um problema. Nós gostaríamos que a empresa pagasse, e é bom ficar claro, Biluca, que essa empresa que você teve hoje é a Procisa. Sim. É uma empresa que presta serviço para Claro, né? E que, em princípio, teria condição de pagar um valor melhor para os trabalhadores, e faz uma resistência danada para poder atender aos anseios dos trabalhadores. Tanto é, né, que ela tem dificuldade, como você falou, né, que o Biluca me falou, que a gente chegou lá hoje, tinha um monte de gente nova, né, recém-contratada. Sim. A gente vê nesse cenário, a gente vê que a rotatividade dos trabalhadores está muito grande, né, lembrando o passado recente agora da empresa, essa mesma empresa Procisa, nós tínhamos um problema lá que era a questão de que a empresa se apegava a um cargo que tinha na nossa convenção coletiva, que não se aplicava aos instaladores e reparadores à época, que era a função de instalador e reparador de cabos, que seria o cabirla, ou o reparador de cabos, ou esses cargos, ou seja, a pessoa que fazia a manutenção de cabeamento primário e secundário, naquela época ainda dos cabos metálico ainda, né? Exato. E o salário era muito próximo do salário mínimo, e a empresa ela se apegava a essa cláusula para pagar para esses trabalhadores o salário mínimo, perto do salário mínimo, salário baixo. E o que à época nós fizemos? Nós tivemos praticamente que mudar a redação da nossa convenção coletiva, justamente para que ela entendesse que aquele cargo não era aplicável aos trabalhadores que prestam serviço nessa empresa. E o que aconteceu? Ela mesmo, de forma teimosa, ela foi lá e manteve o salário mínimo para esses trabalhadores. Na época, nós tivemos que fazer uma paralisação, né? E essa paralisação culminou dela acatar o que estava estabelecido. Né? Ajustar para o piso correto. Exatamente, e pagou retroativo o período em que ela ficou sem pagar os valores devidos aos trabalhadores. Então, assim, a gente quer chamar a atenção para os demais trabalhadores, que não são da Procisa, mas que são das outras empresas, que também o reajuste também não é grande coisa, não. É os mesmos 4,11% só em setembro. Né? A gente não vai fazer assembleia por enquanto. Eu queria contar com a compreensão de vocês, que a gente não chamou a assembleia ainda, porque a gente está insistindo com essas empresas, né,
para que elas melhorem o valor desses pisos que eles pagam aqui, né? Porque é um absurdo que esse pessoal, o que essas empresas praticam aqui. Tem empresa que já pratica piso maior do que isso, né? Então é possível sim eles darem um reajuste um pouco melhor. E nós não estamos pedindo um reajuste absurdo, não. É igualar com as demais empresas que já pagam aqui, que é um pouco mais do que seria, né? O que iria o piso, né? Tem umas que pagam mais, mas a gente está querendo só um ajuste maior. Então, assim, não é nada absurdo. E a gente entende que essas empresas podem atender a esse nosso pedido. Então, por isso que a gente não chamou a Assembleia ainda, né? A gente vai esperar que a gente consiga melhorar esse valor desse piso, porque se a gente não conseguir fazer isso agora, vai demorar mais um ano, né? Quer dizer, para a gente tentar de novo fazer a mesma coisa e tentar fazer uma reunião em conjunto, tentar uma reunião com os demais estados para poder a gente buscar umas melhorias, né, nesses valores. Então, por isso que a gente não chamou a Assembleia ainda. Se as empresas atenderem, né, o que a gente está pedindo, provavelmente na próxima semana a gente pode até falar Assembleia, fazer a Assembleia. Amanhã ainda é sexta, quem sabe. Né? Quem sabe eles ainda revejam, né, a posição deles e venham com alguma situação mais. Porque reajuste maior no ticket eles não querem dar. A gente pediu R$35 de valor do ticket no mínimo. Eles querem pagar só 30, mantém o valor de 30. Colocar o ticket das férias, não diz que não pode. Instituir um pagamento de gratificação para quem de carro de empresa, diz que não pode. Então, assim, nada pode, nada consegue. Então, é um absurdo, né? Essas empresas têm que ter uma maneira da gente forçar a barra para que elas também se adequem. E os demais trabalhadores das demais empresas, né? Aí tem que verificar, porque tem algumas empresas também que a gente não sabe como é que está o valor do que eles estão praticando. Estão praticando exatamente como está no piso. Provavelmente tem alguma outra aí que está também mantendo o valor do piso, né, que é 1.743, mas as demais já pagam um piso maior. Então a gente pede a compreensão dos demais trabalhadores, né, de todo mundo, para que a gente possa tentar resolver essa situação. Um ponto importante, Nilson, que nós temos que levantar é que esse reajuste em setembro, tá, hoje, para o trabalhador que recebe 1.743 e considerar esse reajuste mês a mês, você vai ver que esses 350, ele só repõe a questão salarial. Mal ainda, porque nós não estamos considerando fundo de garantia, não estamos considerando férias, 13º, tudo isso influencia dentro desse valor de reajuste de 4,11%. Outro ponto, Nilson, que a gente pode colocar também como bem relevante, é que os benefícios também só vão ser reajustados lá no mês de setembro. O ticket de alimentação, por exemplo, só vai ser reajustado lá no mês de setembro. Né? Então, ou seja, o trabalhador ele vai ter perda salarial no mês de maio, junho, julho, agosto, até chegar a setembro. E também perda no ticket de alimentação durante esses meses. Exatamente. E a empresa propõe pagar, as empresas propõem pagar um abono de R$350 a troco disso tudo. Então, quer dizer, também ainda tem essa situação, né, de um valor pequeno, né, a título de abono, né, ou compensação, mas que também não satisfaz a perda que vai se ter nesse período, né, de maio até setembro. Ou seja, esse abono, como a empresa propôs um abono, o que nós entendemos como abono é algo que compense as perdas como um todo. 100% pelo menos. Exato, né? Exato, é uma perda como um todo. Então, se você pegar o salário do instalador e tirar essa porcentagem e multiplicar por 5, vai dar os R$358, ou seja, daria um valor acima desse valor. Ainda tem, eu falei aqui algumas situações, mas ainda tem, por exemplo, hora extra, que influencia, esse 4.11 também entra em cima da hora extra. A periculosidade que reflete. Periculosidade que reflete. Tudo isso reflete. O 13º,
o FGTS, tudo isso reflete, né, nessa diferença. Então, levando isso em consideração, Nilson, um abono desse como forma de compensação deveria ser no mínimo R$600. No mínimo, R$600, para que ele supra essa falta desse reajuste, tanto nos benefícios, quanto no salário, quanto na periculosidade, como bem você lembrou, né? Porque se eles fossem aplicar o reajuste agora, por exemplo, nos benefícios, era menos um, mas não, vai ser tudo aplicado lá no mês de setembro. Tá? Então, pessoal, para a gente finalizar, para não se estender muito, a situação é essa. Nós ainda não vamos chamar a Assembleia, quando tiver que fazer, a gente vai fazer uma divulgação ampla sobre a Assembleia, né, que vai ser de forma virtual, como a gente tem sempre feito. A gente vai insistir com a Procisa, principalmente, que é que está atrapalhando as nossas reivindicações em relação ao piso, né, porque para os outros itens já disseram que não tem conversa. As demais empresas também, não é só a Procisa, não. Então, nós estamos perseguindo um reajuste maior no piso, né, em função dele ser muito baixo. Mas as demais empresas também não concordam em pagar uma gratificação para dirigir carro, em pagar ticket na zero, não concordam com nada disso. Exatamente. Então, a gente vai insistir durante esse restante de semana que nós temos ainda, né, e aguardar uma posição das empresas, e aí a gente volta a conversar com vocês sobre essa situação, tá bom, gente? Obrigado pela atenção, Biluca. Nilson, para finalizar, como eu deixei bem claro hoje lá na Procisa, a negociação ela é feita em duas mãos. Exatamente. A empresa ela traz as suas premissas, nós trazemos as nossas premissas, e dali a gente consegue, juntos, construir algo que atenda as duas partes. Negociação aonde somente uma das partes faz a sua colocação, impõe aquilo ali, não é negociação, é imposição. É imposição, exatamente. Não há diálogo, né? Não há diálogo. Então, assim, a negociação ela é válida, a gente está aqui para ouvir, a gente não quer prejudicar o andamento de empresa nenhuma, mas a gente quer também ser atendido. Né? A partir do momento em que eles mandam uma carta para nós, um e-mail, primeiro mostra uma falta de respeito pela nossa instituição. A gente não tem esse tipo de tratamento com eles. Né? E segundo, que você acaba criando uma imposição. Olha, está aqui, é isso aqui que vocês merecem, que vocês precisam, e nada mais. Está fechado o canal de comunicação. E nós vamos brigar, logicamente, pelos interesses dos nossos trabalhadores. É exatamente isso. Então, gente, fiquem atentos, né? Aguardem novas informações e orientações, e a gente volta a se falar provavelmente na próxima semana. Um grande abraço e obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço aí, pessoal. Tamo juntos.